deixa eu apresentar aqui para vocês o clube de membros. Eu criei 5 níveis, ok? 5 níveis. E qual a diferença básica entre esses níveis, né? Então, na hora que eu pensei sobre a criação desses níveis, eu tentei diversificar bastante, especialmente a questão do pagamento, né? Do valor de cada nível. Okay? Porque eu obviamente entendo que tem pessoas que talvez não tenham tantas condições de contribuir um pouco mais com o canal. Então, por isso eu criei níveis ali com valor bastante simbólico, né? Por exemplo, o nível 1, o valor seria de R$ 3,99 ao mês. Esse é o menor valor que o YouTube me permitiu colocar, pessoal. Se tivesse um valor menor, eu certamente estaria colocando aqui, né? Por quê? Porque a minha ideia é tentar abranger bastante o público, né? Então eu sei que tem pessoas que talvez não tem como ajudar muito o canal a princípio, e tem pessoas que têm um pouco mais de condição de ajudar, né? Então, pensando nessas pessoas, eu criei 5 níveis diferentes aqui de assinantes. Então, deixa eu explicar um pouco como funciona, né? Então, o primeiro nível, que eu chamei aqui de Astro Iniciante, ele tem aqui alguns benefícios, né? Então, o primeiro deles são os selos de fidelidade. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre esses selos daqui a pouquinho. E também emojis personalizados, né? Então, esses são benefícios básicos que o YouTube mesmo ele disponibiliza, ok? Além disso, vai ter prioridade de respostas, enquetes exclusivas para membros do canal. E, além disso, vai ter o seu nome citado nos créditos finais. Então, no final das lives que eu vou fazer a partir de agora, eu vou colocar os créditos. Eu vou fazer um encerramento das lives. E se você é membro do canal, o seu nome vai estar destacado no final das lives e no final dos vídeos que eu apresentar aqui no canal. Ok? Então, esse seria o nível 1, pessoal. Os benefícios do nível 1, né, que custa R$ 3,99 por mês. Bem, falando um pouquinho sobre os selos de fidelidade, né? Eu estava pensando aqui, putz, como é que eu posso criar esses selos, né? Então eu pensei no seguinte, em criar esses selos baseados na evolução de uma estrela de alta massa, né? Então, como estrelas massivas são a minha área de pesquisa, né? Eu como astrônomo trabalho bastante com essas estrelas, eu falei, por que não utilizar elas como selos de fidelidade, né? Então, para o pessoal que se inscreve como membro no canal, né, como novo membro, ele ganha esse selo de protoestrela, né, que seria ali a fase inicial onde a estrela está começando a se formar, né? Então, o material ainda está caindo para se aglomerar ali no centro, até atingir uma temperatura e pressão suficientes no núcleo para começar a fusão nuclear, né? Então, esse seria o primeiro selo de fidelidade para os novos membros aqui do canal. Para aqueles que estão há um mês no canal, né? O selo vai mudando, né? À medida que vocês vão ficando mais tempo como membros, o selo ele vai mudando. Então, para o primeiro mês, eu criei aqui o selo de fidelidade, que seria a gigante azul, né? Que seria ali a fase inicial da vida da estrela de alta massa, quando ela está ali no começo da fase de sequência principal, né, que nós chamamos. Para as pessoas que ficam 2 meses aqui como membros, já ganha esse selo de fidelidade aqui, que seria a supergigante amarela, que seria um estágio de evolução mais à frente, né, de uma gigante azul. Então, a estrela ela vai aumentando de tamanho até chegar nessa fase de supergigante amarela. Para o pessoal que ficar 6 meses aqui no canal como membro, vai ganhar o selo de supernova, né, que seria a fase final, uma das fases finais, né, da vida da estrela de alta massa, que é essa explosão violentíssima que acontece. Para o pessoal que ficar durante 1 ano aqui como membro do canal, vai ganhar o selo de fidelidade, que é uma estrela de nêutrons, né? Então, para quem acompanha aqui o canal, sabe que no final de uma supernova, a gente ainda tem o que nós chamamos de remanescente, que é o caroço, né? O que sobra ali. E, dependendo dessa massa que sobra,
a gente pode ter ou uma estrela de nêutrons, né? Ou ainda, para o pessoal que ficar 2 anos aqui como membro no canal, vai ganhar esse selo super exclusivo, que é um selo de buraco negro, né? Que, dependendo da massa desse remanescente, se for uma massa, se eu não me equivoco, maior do que 3 ponto alguma coisa de vezes a massa do Sol, a própria estrela ela não consegue se sustentar por si só e ela se contrai a tal ponto que se transforma em um buraco negro, né? Então, esse foi o selo final que eu coloquei aqui para membros que permanecerem aqui no canal como membros por mais de 2 anos, né? A partir de 2 anos, né? Então, vai ganhar esse selo de buraco negro. Então, espero que vocês tenham gostado um pouco dos selos de fidelidade aqui. Eu pensei um pouco sobre isso, falando sobre a evolução de uma estrela de alta massa. Bem, em relação aos emojis, né? Nesse momento temos 5 emojis disponíveis, né? E eu não consigo colocar mais emojis porque a quantidade de emojis que eu posso adicionar vai depender bastante da quantidade de membros. Então, quanto mais membros o canal tiver, mais emojis eu posso estar adicionando, né? Então, nesse exato momento, temos aqui 5 emojis disponíveis. Então, eu tentei diversificar aqui um pouco sobre os tipos de objetos que nós observamos durante a nossa transmissão, né? Então, temos aqui um emoji do telescópio, de uma galáxia, de um aglomerado globular, do planeta, de uma nebulosa de emissão, que é a nebulosa de Órion. E, à medida que novos membros vão se juntando ao canal, eu posso incluir vários outros emojis, né? Então, coloquei aqui, por exemplo, um da estação espacial, coloquei uma aqui para a gente dar uma zoada sempre quando aparecer temas relacionados a alienígenas, né? Então, botei aqui um alien verde aqui para a gente dar uma zoada na tela. Vou adicionar também um emoji de nuvem, sempre quando der ruim aqui com a nossa transmissão, quando o tempo estiver nublado. Então, vocês podem estar postando esse emoji aqui exclusivo no canal. Além de outros objetos, né, como cometa, nebulosa escura, nebulosa planetária e aglomerados abertos, né? Então, tem um emoji aqui para cada tipo de objeto que nós geralmente acostumamos observar durante as nossas transmissões, né? Então, vocês podem estar postando esses emojis aqui durante as lives, ok? Beleza, pessoal. Então, espero que tenha ficado aqui claro os emojis e os selos de fidelidade. Bem, o nível 2 que eu chamei aqui de Astro em Ascensão. Do que se trata esse nível 2? Então, esse nível 2 já seria no valor de R$ 7,99 ao mês. E os benefícios que teria esse nível 2 seriam os seguintes, né? Seriam todas as recompensas do nível 1. Né? Lembrando que os níveis aqui no YouTube, quanto maior o nível, as recompensas dos níveis abaixo, eles são acumuladas também, né? Então, para o nível 2, todas as recompensas do nível 1 estão adicionadas, ou seja, os selos, os emojis, as prioridades em respostas, enfim, todas as recompensas do nível anterior. Além disso, eu vou estar disponibilizando todo o material, né, que são os slides que eu dou as explicações com mais detalhes sobre os objetos que nós observamos durante a nossa transmissão, né? Então, vocês podem ter esse material ali de consulta, caso queira saber um pouco mais sobre os objetos. E, além disso, a partir do nível 2, eu dou um acesso direto ao WhatsApp, né? Então, eu criei uma comunidade no WhatsApp, né, onde nós temos vários grupos. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês em alguns detalhes, em que basicamente nós vamos estar um contato um pouco mais próximo, né? Vamos poder interagir entre vocês e comigo, né? E também entre os membros do canal. Okay? Então, a partir do nível 2, vocês teriam já direitos a essa comunidade no WhatsApp. Então, explicando um pouquinho mais sobre o que seria essa comunidade, pessoal. Então, eu criei, deixa eu tentar tirar só um momento aqui a minha cara, para que vocês possam ver aqui o Live Pix. Beleza. Então, essa seria a comunidade que eu criei no WhatsApp.
Então, uma comunidade, eu consigo criar grupos dentro dessa comunidade e, a princípio, eu tenho 5 grupos criados, ok? Então, à medida que o pessoal vai ingressando aqui, se tiver alguma outra sugestão de algum outro grupo, a gente pode estar adicionando também, criando aqui dentro da comunidade. Mas esses foram os 5 grupos que eu pensei inicialmente, né? Então, no primeiro grupo, seria um grupo de bem-vindo, onde basicamente a gente estaria falando um pouquinho mais sobre se apresentando, contando um pouco da nossa experiência, da nossa paixão por astronomia de maneira geral, trocando um pouco de experiências ali sobre observações, informações de maneira bastante básica, né? Um outro grupo que eu criei foi sobre astrofotografia. Então, nesse grupo seria dedicado aos membros a estarem compartilhando as suas imagens, né? Então, nesse momento, temos a aba de comunidades também no canal, que também o pessoal publica as suas fotos, mas eu também criei esse grupo caso o pessoal também queira participar e está publicando também as suas astrofotografias. Okay? Um outro grupo que eu criei foi o de dúvidas e consultas. Então, caso algum membro do canal tenha alguma dúvida sobre algum tema relacionado à astronomia, pode estar postando ali que eu vou estar respondendo, ou até outros membros também do grupo podem estar respondendo, okay? Tirando dúvidas, consultas. E um outro grupo que eu criei chamado Teu Setup, né? Que basicamente a gente compartilha informações sobre os equipamentos, né? Que você tem ou que você pretende comprar. Então, por exemplo, algumas sugestões que eu posso dar também, como respondendo a perguntas como a que o Enzo havia feito, né, sobre modelos de câmeras, qual seria o mais indicado, talvez para o tipo de objeto que você quer observar. A gente pode estar discutindo aqui dentro desse grupo. Então, a partir do nível 2, vocês teriam acesso a essa comunidade do WhatsApp, com esses grupos, e com o tempo a gente veria se criamos novos grupos, enfim, isso vai ficar um pouco a critério dos membros, ok? Bem, o próximo nível seria o nível 3, que eu chamei aqui de Astro Experiente. Então, nesse nível, custaria um valor de R$14,99 ao mês. E os benefícios desse nível seriam basicamente os níveis, as recompensas dos níveis anteriores, né? Então, o grupo de WhatsApp, os selos de fidelidade, enfim, todos os anteriores. E, além disso, teria uma live exclusiva para os membros desse nível, ok? Uma live fechada, onde eu poderia estar, por exemplo, compartilhando algumas indicações de telescópios, sobre capturas também, sobre câmeras, enfim, compartilhar toda a minha experiência que eu tenho com os equipamentos, né, e sobre astronomia de maneira geral com vocês. Né? Então, seria uma live exclusiva durante o mês, onde eu poderia estar criando uma enquete sobre o tema dessa live. Okay? Então, seria uma live ali de 1 ou 2 horas, talvez, de duração, para a gente estar abordando esses assuntos, né? Ou, inclusive, pode ser uma live de observação também, nada impede, né, que seja uma live de observação também exclusiva para os membros do nível 3, ok? Beleza, então esse seria um benefício adicional, e um outro benefício seria os bastidores aqui do canal, né? Então, eu poderia estar compartilhando com vocês informações de como montar o equipamento, né? Mostrar ali vídeos de como eu faço para montar um equipamento para fazer as transmissões, de tudo no geral, né? Desde o alinhamento, o balanceamento do telescópio, alinhamento polar, enfim, todas essas configurações de equipamento e de montagem, eu poderia estar compartilhando essas informações com vocês, né? Então, eu entendo que tem muitas pessoas que às vezes quer comprar um telescópio ou que já tem um telescópio, mas que fica perdido ali sem saber como montar, se está montando da maneira correta, se está equilibrando bem o telescópio, né? Especialmente em montagens equatoriais, né? Que são montagens ali um pouco menos intuitivas, né? Então eu estaria dando todo esse suporte aqui para os membros do nível 3, okay? Além de configurações do Azier, enfim. Então, vocês teriam esse suporte direto comigo.
Ok. Bem, o nível 4 que eu compartilhei aqui seria, que eu dei o nome de Astromestre. Esse seria no valor de R$ 39,99 por mês. Então, os benefícios seriam todos esses anteriores, né, dos níveis anteriores, dos níveis 1, 2 e 3. Além disso, o que eu pensei para esse nível 4 foi o seguinte: a minha ideia é fazer pelo menos uma live ao mês no canal de membros de nível 4, né? E basicamente essa live seria uma live que vocês diriam o que vocês querem observar, né? Então vocês dariam uma proposta ali de, por exemplo, algum objeto, seja planeta, galáxia, nebulosa, nebulosa planetária, cometa, enfim, qualquer objeto celeste, desde que obviamente esteja visível na data onde vai ser feito essa transmissão, né? E caso vocês não tenham uma ideia de que objeto pode observar, eu posso estar sugerindo alguns objetos para vocês, né? Então, a ideia dessa live dos membros é que vocês escolham um objeto e que vocês também enviem uma mensagem, seja de texto ou seja um vídeo gravado mesmo, que possa estar sendo transmitido também quando a gente for apontando para cada um desses objetos, né? Então, vou falar, olha, esse objeto ele foi patrocinado aqui por nosso membro X, e ele enviou aqui essa mensagem, está dedicando, por exemplo, esse objeto, essa galáxia aqui para algum familiar ou algum amigo, enfim, que gosta de astronomia. Então, a ideia seria um pouco nesse sentido, né? Fazer pelo menos uma live mensal dos membros, e onde os membros estariam indicando os objetos para serem observados, e vocês poderiam mandar uma mensagem ou um vídeo de dedicatória também junto com esse objeto. Okay? Então, essa seria a ideia para o nível 4. E o último nível que eu nomeei de Astro Patrocinador, que seria o nível 5, no valor de R$ 59,99 ao mês. Então, os benefícios desse nível seriam os seguintes, pessoal. Todos os níveis anteriores, né, todas as recompensas de níveis anteriores, e além disso teria outros 3 benefícios exclusivos. O primeiro deles seria a disponibilidade dos arquivos FITs, né, que são os arquivos brutos que eu faço durante as transmissões, né? Então, além do live stack, né, que é essa imagem bonita final que a gente faz, que eu mostro para vocês acumulando ali a luz das inúmeras imagens, eu também guardo as imagens de maneira individual, né? Então, eu estaria disponibilizando para vocês essas imagens individuais sobre os objetos e as imagens de calibração também. Então, qual seria a vantagem? Caso você queira praticar um pouco com processamento de imagens, né? Com empilhamento também, vocês poderiam utilizar as imagens que nós fazemos aqui no canal para estarem praticando, né, para estarem melhorando o seu processamento de imagem com programas, por exemplo, como o Serial, né, que é um programa gratuito, né, que é muito bom para processamento de imagens astronômicas, né? Ou até mesmo com o PixInsight, que é outro bastante conhecido, só que esse é bastante caro, né, inclusive. Então, eu estaria disponibilizando os arquivos brutos, tanto dos arquivos de luz, né, que são os objetos em si, quanto os arquivos de calibração também. Além disso, um outro benefício seria uma espécie de consultoria VIP, né, onde teria uma chamada mensal de uns 30 minutos, seja por WhatsApp ou por Google Meet, onde a pessoa pode estar ali contactando comigo e nesses 30 minutos tirando qualquer tipo de dúvidas, okay? Seja referente a equipamentos, a edição de imagens, a aquisição de imagens, enfim, qualquer dúvida sobre astronomia em geral, essa pessoa poderia estar fazendo comigo nessa transmissão particular de 30 minutos, ok? Eu poderia estar, inclusive, fazendo algum tipo de configuração remota também, acessando remotamente o computador dessa pessoa para estar ali configurando algum programa, enfim. Então, aqui as possibilidades são meio que infinitas, né? E um outro benefício, que seria o último, seria que eu nomeei aqui de membro patrocinador, né? Que basicamente seria o seguinte:
como essa pessoa vai estar realmente colaborando de uma maneira bastante intensa aqui com o canal, né? Porque o valor desse nível ele é bastante alto. Então, além de ter o seu nome ali no final das transmissões, seja das lives ao vivo quanto dos vídeos, você também vai ter o seu nome destacado ali no início, né? Então, sempre quando eu iniciar uma live que tiver um patrocinador de nível 5, eu vou estar destacando lá, olha, pessoal, essa live está sendo feita aqui graças ao nosso patrocinador X, que está contribuindo aqui com essa transmissão durante o dia de hoje. Okay? Então, vocês vão ter um nome bastante destacado ali no início das lives, né? Então, as lives vão ser basicamente patrocinadas por vocês, né? Pelo pessoal de nível 5. Okay? Muito bem, pessoal. Então, esses seriam os níveis, né? Então, perceberam que são bastante acessíveis, né? O nível 1 é o valor mais baixo que eu tenho, de R$ 3,99, né? O segundo nível de R$ 7,99, que já dá direito ali ao grupo de WhatsApp. O terceiro nível de R$ 14,99, que já dá direito a essa live exclusiva mensal ali para os membros, dos bastidores também. Nível 4 já é um pouquinho maior o valor, né, que dá direito a essa live especial dos membros, que é onde vocês podem estar fazendo suas dedicatórias. Se tiver, por exemplo, algum familiar que está fazendo algum aniversário ali, que gosta de astronomia, você pode estar mandando um vídeo dedicado a essa pessoa também. E o nível 5, que é o nível patrocinador, né, que tem todos esses outros benefícios aqui, né? Então, para o pessoal já talvez um pouco mais avançado também, que queira praticar com astrofotografia, pode estar tendo acesso aos arquivos brutos aqui das nossas transmissões. Ok? E é isso, pessoal. Esse seria a minha breve apresentação aqui. Então, eu deixei essa mensagem aqui no final, né? Então, faça como alguns membros, né? Já temos aqui alguns membros no canal. Por exemplo, temos o Diogo, o Alfredo e o Eli, que já são membros aqui do canal. E, enfim, façam como eles e ajudem aqui o canal, né? Apoiem a divulgação da astronomia no Brasil, pessoal, porque realmente é um trabalho bastante complicado às vezes, principalmente no sentido de ter que dar a opinião contra ali das grandes teorias conspiratórias que existem, né? Então, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, das imagens que nós fazemos, né? Como o telescópio aqui, das explicações que eu dou para vocês, né? Através do canal, se vocês acham que esse conhecimento que eu transmito contribui de alguma maneira para vocês, então considerem-se serem membros do canal, né? Independente do nível, pessoal, seja nível 1 ou nível 5, enfim, qualquer um dos níveis vocês vão estar certamente ajudando bastante aqui o canal.